Se por um breve instante o céu descesse à terra, se os olhos humanos vissem a glória escondida por trás da carne, se Deus levantasse o véu e revelasse o invisível, neste monte silencioso, onde o vento sopra como um sussurro divino, um mistério foi revelado. Um homem brilhou como o sol. Ele chamou 3 testemunhas, 3 corações escolhidos para verem o que ninguém jamais vira. A subida foi árdua, mas o destino era divino. Eles não sabiam, mas estavam prestes a tocar a eternidade. Na solidão da oração, o véu se rasgou. A carne deu lugar à luz, o humano se rendeu ao divino. Ele se transfigurou diante deles, seu rosto como o sol, suas vestes como a luz. E ali estavam eles, Moisés e Elias, a lei e os profetas diante da glória encarnada. Pedro, sem saber o que dizer, quis eternizar o momento, mas o céu ainda não havia terminado. Então a nuvem os envolveu e a voz ressoou, a voz do próprio Pai. Este é o meu Filho amado, escutai-o. E os homens caíram por terra, dominados pela glória. Quando abriram os olhos, não viram mais ninguém, apenas Jesus. O mesmo Jesus, mas agora para sempre transfigurado em seus corações. Mas o que realmente aconteceu naquele monte? O que esse milagre revelou? E o que ele diz hoje a mim e a você? Acompanhe agora a história completa da transfiguração do Senhor, contada passo a passo, e mergulhe nesse momento em que o céu tocou a terra e a luz venceu a escuridão. No silêncio da tarde, quando o sol se despede com seus últimos raios de fogo, a terra parece reter a respiração. Galileia repousa entre colinas, oliveiras e murmúrios sagrados. Entre essas montanhas repousa um mistério que marcaria para sempre os corações dos discípulos. É o início de uma jornada sagrada. A cena se abre diante de nós como uma janela para o céu. O Monte Tabor, silencioso e imponente, aguarda o passo do Senhor da Glória. Jesus olha com ternura para 3 de seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Com poucas palavras, convida-os a subir com ele ao monte. Não explica por quê, não dá detalhes, apenas convida. E eles, sem hesitar, seguem, porque quem ama, confia. Quem ama, sobe. A trilha é íngreme, o suor escorre pela fronte, as pernas doem, mas há uma paz inexplicável que os envolve. Cada passo é um passo em direção ao desconhecido, não à altura da terra, mas à profundidade do céu. A subida ao monte é também a subida da aula. É ali, na solidão das alturas, que o Espírito fala. No cume, o silêncio é absoluto. O mundo parece distante. Ali, nas alturas, o tempo desacelera. Os discípulos se sentam, exaustos. Jesus se afasta alguns passos e começa a orar. Os olhos se fecham. O céu se aproxima. A oração de Jesus não é de palavras, é de intimidade, de união. É um diálogo de alma com o Pai. E nesse instante, algo muda. Algo começa a acontecer. Como se o véu entre o humano e o divino estivesse sendo rasgado lentamente. Os discípulos, vencidos pelo cansaço, caem no sono. Mal sabem o que estão prestes a presenciar. E então, como o relâmpago que corta o céu, Jesus se transfigura. Sua glória explode como o sol. Seu rosto se torna indescritível. Suas vestes são mais brancas que a luz. É como se o céu houvesse descido à terra, como se a eternidade tivesse rompido o tempo. Os discípulos acordam, ofuscados. O coração dispara. Estão vendo a glória de Deus. Ao lado de Jesus, 2 figuras surgem. São Moisés e Elias, a lei e os profetas. O passado encontra o presente. O antigo se curva diante do novo. Eles conversam com Jesus. Não é uma aparição qualquer, é um anúncio. Falam de sua paixão, de sua cruz, de sua missão. Os discípulos observam sem entender, mas maravilhados.
O céu e a terra se tocam. Pedro não se contém. Seu coração está em êxtase. A glória que vê é tão bela que não deseja mais descer. Ele propõe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele quer eternizar aquele momento, mas o céu tem outro plano. De repente, uma nuvem luminosa os envolve. Não é névoa, não é vapor, é a glória de Deus. E da nuvem, uma voz, firme, serena, poderosa, ressoa: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. O céu falou. A revelação foi feita. Não há mais dúvidas. Os discípulos caem por terra. O coração treme. Estão diante do mistério. A voz do Pai retumba em suas almas. O medo os domina, não por terror, mas pela grandeza que os envolve. Sentem-se pequenos, frágeis. Estão diante do sagrado. O corpo não suporta tanta glória. Mas então, Jesus se aproxima. A glória ainda brilha, mas agora é serena. Ele toca seus ombros, diz: Levantai-vos, não temais. A mesma voz que havia ordenado o mar agora consola os corações. Eles erguem os olhos, não veem mais Moisés, nem Elias, apenas Jesus, o mesmo Jesus, mas agora transformado para sempre aos seus olhos. A descida é lenta, o silêncio impera, o coração carrega mais do que pode expressar. Jesus lhes diz que não contarem a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles não entendem totalmente, mas obedecem, porque agora sabem, seguir Jesus é mais do que vê-lo, é escutá-lo, é deixar-se transformar. A transfiguração é mais do que um milagre, é uma mensagem, é um convite. Jesus mostra sua glória, mas logo desce do monte em direção à cruz. O brilho não é fuga, é preparação. O monte prepara o Calvário. E nós, como Pedro, Tiago e João, também somos chamados a subir, contemplar e depois descer, para servir, amar e testemunhar. Porque a verdadeira luz não é para ser contemplada, mas para ser levada aos que vivem nas sombras. E assim, no silêncio que restou depois da glória, algo mudou para sempre. O que os olhos viram, o coração jamais esquecerá. Jesus desceu o monte, mas a luz ficou gravada na alma de cada um que o contemplou. O brilho cessou, as vozes se calaram, a nuvem se foi, mas nos corações daqueles homens, algo jamais se apagaria. Eles haviam visto o invisível, tocaram o eterno, mas agora era a hora de descer, porque o Cristo glorioso desce para carregar a cruz. A transfiguração não é um fim, é um sinal, um lampejo do que virá, um chamado à fé em meio à escuridão. Antes da coroa, a cruz. Antes da ressurreição, a paixão. Mas agora eles sabiam, a luz sempre vence. E nós também somos chamados a subir, a ver, a ouvir e depois a seguir, com coragem, porque Ele está conosco. Agora, feche os olhos e deixe que essa luz penetre seu coração. Vamos falar com o Senhor transfigurado, Ele que brilha, Ele que salva, Ele que ama. Senhor Jesus, Tu que te revelaste no alto do monte, com o rosto de sol e vestes de glória, revela-te também a mim no alto dos meus medos, no cume das minhas dúvidas, no deserto das minhas esperanças. Transfigura meu coração cansado, transforma minha visão turva em olhar de fé. Ilumina as sombras que carrego dentro de mim com a luz da Tua presença que tudo toca, tudo cura, tudo transforma. Faz-me ouvir a voz do Pai que diz: Este é o meu Filho amado, escutai-o. Ensina-me a escutar-te mesmo quando o mundo grita, a seguir-te mesmo quando a trilha é estreita. Senhor da glória, que minha vida seja reflexo do Teu rosto resplandecente.
que eu brilhe não com minha luz, mas com a tua, nos vales escuros, onde o mundo já não vê esperança. Leva-me contigo, Senhor, para o alto do monte, sim, mas também para o fundo do vale, porque onde tu estás, ali é luz, ali é lar, ali é vida. A ti, Senhor transfigurado, minha vida, meu caminho, meu coração. Amém.